Já de volta com o NETV e o SNTV para você, com as informações desta quinta-feira. Vamos lá, Gilmar Carvalho, Vou o que pega hoje? Hoje, nesta quinta-feira, bom dia, boa tarde, boa noite, a posição do PDT, a posição do PROS, e o PROS é o partido de Boas Costa, que tem um parente na direção do Detran. A posição de parte do PSD, que dado não é de todo o partido, nem é da legenda em si, e também políticos que não pretendem suar a camisa na campanha deste ou daquele candidato a governador. Com nomes, daqui a pouquinho. E vamos falar também sobre as articulações. Toda eleição aparece o nome aí de um nanico para tentar complicar o meio de campo. Eu vou falar do possível candidato a governador que vem aí para tentar atrapalhar os planos de Jair Agora, Bolsonaro. tem nanicos e nanicos, né? Tem um nanico que é nanico só porque é pequeno, meio do ponto de vista do potencial eleitoral, da estrutura de campanha, e que entra porque quer entrar, porque espontaneamente deseja entrar, sabendo que dificilmente terá condição de disputar, mas há os nanicos que são... né? Aos nanicos que são... Então, estou dizendo agora porque não há nenhuma candidatura oficializada. Então, aos nanicos que são... Amigo, não é só em Sergipe, em qualquer lugar do país é assim. Ou esse país é a nova Suécia. Ou a Suíça. No maior salário mínimo do mundo, em que você ganha 10 mil reais de salário mínimo. Mas, por falar em salário, não se falou em outra coisa na cidade, senão daquela cachorrinha que chegou aí de Pão de Açúcar. Ah, sim, rapaz. Eu fui fazer um programa no IPS semana passada. Aí o pessoal estava rindo, disse que você manga de mim? Não, rapaz, aquela história de que Edivaldo chegou aqui puxando a cachorrinha. Rapaz, aquilo... Mas não é nenhuma ofensa, Edivaldo. Mas ele já respondeu, não, né? Não. Pelo menos que seja do meu conhecimento, ele não respondeu, não. Agora que chegou aqui realmente puxando a cachorrinha. Eu, por exemplo, graças a Deus, não cheguei em Aracaju puxando a cachorrinha. Eu vim com um salário razoável, vim como profissional de rádio, né? É verdade. Que já dirigia emissoras no interior do estado, fui convidado para vir aqui para Aracaju. Mas, quando eu comecei a trabalhar no rádio, eu também puxava uma cachorrinha. Eu sei que é puxar cachorrinha. Não. E você ficar desempregado e puxar a cachorrinha, não é problema nenhum, né? Eu já fiquei desempregado 2 anos e meio. Puxar a cachorrinha, depois não ficar desempregado, nem empregado, em situação neutra e viver nababescamente, né? Foi assim que você falou? Viver nababescamente. O problema não é não ter emprego, o problema é não ter emprego e viver com um padrão de vida. O Edivaldo Nogueira ali é então corrupto? Não, eu não disse isso. Pelo contrário, fiz questão de ressaltar que não tinha nenhuma acusação contra o Edivaldo. Agora, e disse que o pessoal lá no IPS comentando comigo, disse que o comentário maior era sobre a palavra nababescamente. Todo mundo achou que tinha a ver com nabo, né? Agora vamos por etapa. O PROS é liderado em Sergipe por Bosco Costa, que é um político que hoje é aliado do governador Jackson Barreto, que inclusive saiu do Detran quando todo mundo dizia que Orlandinho, ex-prefeito de Canidé do São Francisco, apoiaria Bosco Costa para deputado federal e, em troca, assumiria a direção do Detran. Certo. Nem Orlandinho vai apoiar Bosco e nem Bosco perdeu o comando do Detran. Colocou um familiar na direção do Detran. O PROS, porque essa é uma eleição atípica, ou seja, quem vai mandar e desmandar nas decisões estaduais são as executivas nacionais. Vou dar aqui alguns exemplos. PMDB pode, inclusive, não ter Michel Temer como candidato a vice de Dilma na convenção de junho. Mas, seja qual for a decisão da convenção, PMDB libera os diretórios estaduais para fazer aliança com quem quiser e entender. Outros partidos, a mesma coisa. Mas o PROS de Sergipe vai depender da liberação do PROS nacional para continuar apoiando a reeleição de Jackson Barreto. Só vai poder apoiar se continuar liberado
porque até hoje eu digo continuar é força de expressão, porque não há uma decisão da Nacional, se não for, ou melhor, se for liberado pela Nacional para apoiar o PMDB em Sergipe, porque o PROS não fica nacionalmente contra determinados segmentos que estão aqui em Sergipe. Mais precisamente, hoje o PROS de Cid Gomes, de Ciro Gomes, apoia então Dilma Rousseff. PT em Sergipe apoia e vai estar aliado de Jackson Barreto. Qual seria a diferença? A diferença é que a direção do PROS nacional estuda, não estou dizendo que vai ser assim, estuda a possibilidade de dizer ao diretório estadual do Sergipe que não quer o PROS com Jackson. Eu não estou afirmando que não vai, mas que essa conversa, que não é uma conversa qualquer, não é especulação, ela vem sendo refletida, pensada pela direção nacional. Como é que você está analisando as palavras do governador Jackson Barreto na última semana em relação aos possíveis aliados? Você acha que ele... Foi durante o lançamento do livro do intelectual Cauê. Exatamente. Você acha que as palavras de Jackson, elas mostram claramente que ele acordou para a possibilidade de não ter esses apoios? Não, ele está percebendo aquilo que eu venho dizendo já há muito tempo aqui, né? Que Jackson Barreto corre um sério risco, venho dizendo isso desde o ano passado, de ficar só. Quando digo só, ou seja, com um grupo pequeno, com os que ele tem mesmo, PT e Companhia Limitada. Ele deu a primeira entrevista em que deu a senha, em que ele disse, olha, estou conversando, mas quem não quiser vir comigo pode ficar onde está, que juízo eu não vou perder. Isso se refere, sabe a quem? A Valadares, a João Alves, que ele já percebeu que não vai tê-los. A situação está chegando, junho está chegando, vem as convenções e o prefeito de Aracaju, João Alves Filho, teria dito que qualquer participação dele numa chapa com o Jackson teria que ser sem o PT. Sem o PT, isso é uma coisa impossível de acontecer, né? Não vai romper com a presidente Dilma e com o ex-presidente. Exatamente. Não Quer dizer, ou seja, João Alves deixou claro, então, exatamente, que vai estar com o e Eduardo que vai Amorim. para o confronto com o PT. E morreu Maria Breá. Né? Outra coisa, vou antecipar daqui a pouquinho o mês exato em que o deputado Zé Franco vai assumir a presidência da Assembleia Legislativa. Daqui a pouco. E aí, Zé Franco, mas né, trouxe calma. a bola de cristal, não? Aquela bola que não falhou até hoje. Outra, Diz que diga. o Zé Franco já foi em cartomante, já foi em Pai de Santo. Mas ele não perguntou a mim, né? Ele não perguntou a mim. O Pai Gil. O Pai Gil, Outra coisa, PDT. Afinal de contas, o prefeito de Socorro, Fábio Henrique, presidente estadual do PDT, chegou a fazer acordo com Jackson Barreto ou não fez? Daqui a pouquinho eu vou revelar em primeira mão. E aí? Tudo isso no oferecimento, você sabe, de Networking Escritório Compartilhado. Sua empresa merece. Acesse agora, conheça os serviços www.networking.com.br. Mas Gilmar, Diga aí. Eleição vai chegando, toda eleição, óbvio que nessa, ao que tudo indica, teremos uma polarização entre dois candidatos que se equivalem, a meu ver. Mas com muito candidato proporcional que vai dizer, olha, eu vou estar assim, eu estou com Eduardo Amorim, ou eu estou com Jackson Barreto, mas sensual. Temos uma polarização aí de dois candidatos, mas nós vamos ter, como sempre, alguns nomes, né, de nanicos, pequenos partidos que entram para, às vezes, até conturbar. Não é que Diga aí. o vereador Betinho, lá de São Cristóvão, ao que tudo indica, vai ter sua candidatura confirmada ao governo do estado, rapaz. Governador, Quem? Betinho. Betinho, você vai ser o quê? Todo respeito, Betinho. Vai ser candidato a Dessas governador. coisas eu não participo. Se é que será candidato a governador. Mas aí fica a pergunta, me mandaram um WhatsApp perguntando a serviço de quem Betinho vai para a televisão. Vai falar contra quem e a favor de quem, né? Betinho não é como Gilzinho, cheirosinho, fofinho da manhã, né? Com todo respeito, Betinho, gosto muito de você. Agora, se for realmente candidato, essa para mim é nova. Se for realmente candidato,
Pode se preparar. Eu não vou perder um horário eleitoral. Imagina se eu vou assistir. Imagina se eu perder esse tempo. Com todo respeito, viu? É porque cada um com o seu passo certo. Ou seja, a gente tem que dar o passo, ou precisa tentar dar o passo que a perna alcança. Não é o caso de Betinho para governador. Bem, eu quero mandar aqui um abraço, a gente manda sempre os abraços para Teotônio Neto, jornalista. Grande amigo, grande cabeça competentíssimo, pensante do marketing político. Ele que trabalhou muitos anos no marketing político na empresa com Duda Mendonça. Duda Mendonça. E que está aí avaliando para onde vai, né, Teotônio? Vamos ver. Esse ano... E que perdeu a oportunidade agora de estar numa campanha contra o candidato das Farc lá na Colômbia, e vem com a letra Z de Zorro, porque Duda Mendonça tem a equipe lá e está saindo muito bem, né? É verdade. E Teotônio saiu da equipe do Duda Mendonça porque ele quis sair. É verdade, é verdade. E agora teve algumas indicações, está aguardando os desdobramentos, até porque marqueteiro, um homem como o Teotônio Neto e outros que vivem em processos de campanhas políticas, eles têm que se definir também até maio, né? Porque a partir de junho, com as convenções, as campanhas começam. Exatamente. Agora, Fábio Henrique, presidente estadual do PDT. Vamos lá. Olha, o que eu vou dizer agora... Está pedindo socorro ou não? O que eu vou dizer agora... Meu empresário amigo Fábio Henrique pode dizer publicamente que eu estou enganado, pode botar no Twitter, pode ir para as emissoras de rádio, inclusive para o seu programa, para o nosso programa, não tem problema nenhum. Não vai ser de forma nenhuma atacado, não vai ser ofendido, nem ele nem ninguém. Agora eu quero afirmar, e é a primeira vez que se faz isso na imprensa, salvo a coluna de Rita Oliveira, mas que ela estava equivocada em relação ao período em que Fábio conversou com Jackson Barreto e o que seria esse acordo inicial entre Jackson e Fábio. Prefeito Fábio Henrique chegou a fazer acordo com o governador Jackson Barreto. Foi feito? Foi. Ele sabe disso. O governador Jackson Barreto chegou a fechar acordo com Fábio Henrique, prefeito de Socorro. E, pelo acordo, diferente do que foi publicado na imprensa, de que a mulher, a esposa, uma pessoa de bem, de Fábio Henrique seria secretária de turismo, o secretário seria uma outra pessoa de bem, grande amigo meu, seria Júnior, irmão de Fábio Henrique. Ficou tudo certo, apenas com um detalhe. O governador também quer o apoio de Zé Franco. Aí vem a chave da questão toda. Aquilo que não confirma esse acordo, a execução do acordo, não o acordo, mas a execução do acordo. A direção nacional do PDT e o prefeito Fábio Henrique já sabe, ele diz o contrário, porque o momento não chegou ainda de dizer diferente, mas o prefeito Fábio Henrique sabe, o deputado Zé Franco, meu amigo, sabem também, a direção nacional já disse que não é para ficar com o governador. A direção nacional já... Exatamente, já disse. Já pressionou? Disse, não pressionou não, já disse claramente. Inclusive, quem ouviu que eu estou dizendo isso, já foi o próprio deputado estadual Zé Franco. Que pode dizer, Zé, se você disser isso em relação a mim, pode ficar tranquilo que eu não vou ficar seu inimigo de jeito nenhum. Eu soube que Zé Franco levou um puxão de orelha em Brasília, é verdade? Você soube disso? Não soube disso não. O Zé Franco pode fazer comigo o que fez com o pastor Johnny, né? Quando o pastor Johnny deu algumas declarações em relação a Zé Franco, ele disse, vai cuidar da sua vida que eu cuido da minha. Zé Franco pode ir para a tribuna da Assembleia, pode ir para o rádio, pode vir para o nosso programa, pode dizer a mesma coisa. Se disser, pode ter certeza, Zé Franco, que eu vou continuar gostando de você do mesmo jeito. Agora eu sei que você sabe que eu sei quem foi que lhe disse que a direção nacional não quer o apoio ao governador. Quero dizer também que Zé Franco não fez acordo com o governador. Certo. Mas que a Fábio Henrique, que é o presidente estadual do PDT, chegou a fazer o acordo, chegou, mas não pode executá-lo. O acordo foi feito. Foi feito. É aquele acordo que ele teria uma secretaria. Exatamente, enfim, né? E o governador tem levado obras para Socorro, enfim, nada de corrupção. Mas que chegou a fazer acordo, inclusive, alguns meses depois de dar uma caminhada no mercado central de Aracaju, onde o pai dele tem, inclusive, comercializa lá dentro, é outra pessoa de bem, depois de fazer alguns meses aí atrás uma caminhada no ano passado com Eduardo Amorim dentro do mercado. Eduardo Amorim. Ele fez isso. Eu não estou aqui definindo candidatura A nem candidatura B não. Viu? Agora a informação aqui ela é muito mais forte do que o peso desse ou daquele nome. Não tenha a menor dúvida disso. Quer dizer,
A conversa com Jackson, ela fluiu bem. Fluiu bem, As ficou coisas foram acertadíssimo. amarradas. Ficou só faltando a execução. E aí veio a direção nacional do partido e disse, não é por aí. Fábio não ouviu isso, porque não foi a Brasília recentemente conversar com Carlos Lupe. Certo, Mas o Lupe já mandou recado. certo. Zé Franco ouviu. Deputado Zé Franco ouviu, mas quero dizer mais uma vez, em nenhum instante, deputado Zé Franco acenou com a possibilidade de acordo com o Jackson. Né? Nem também o Fábio, por causa disso, não deixa de prestar ou coisa parecida. Eu estou dando a informação, ele pode desmentir 30 milhões de vezes, mas ele sabe que eu sei que ele sabe, com aquele tamanho todo que Deus lhe deu, que eu estou contando a verdade. Tá aí, uma informação de bastidor, bem no padrão, com o perfil que só Gilmarzinho, né? Cheirosinho não, bonitinho não. Agora, cheirosinho fofinho da manhã, sim. O pessoal fica doido com essas informações de bastidores, né? E o prefeito Fábio Henrique ficou numa situação difícil, então, Exatamente. né? Quer dizer, veja bem, você não pode vender o que você não tem. Quando você está no comércio, você não pode comercializar produto, você não pode ter showroom. Exatamente. Você tem que ter o produto em exposição na prateleira. Perfeito. Com isso, ninguém está dizendo que Fábio Henrique se vendeu. Não. De forma nenhuma. Não é isso. Ou de político. Ou de político, e é político e também é Eu falei vender nesse sentido. Exatamente, né? Você não pode oferecer uma coisa para o governador Jackson Barreto e se você não tem o controle dessa situação. Perfeitamente, né? Exatamente. Tá aí, rapaz, que coisa, hein, rapaz? Tem que pedir socorro mesmo. É uma situação delicada. Por outro lado, deve ter se queimado horrores com o governador, né? O governador deve ter ficado... Não, deve ter ficado, claro que sim. Não, mas não com ele. Não com ele. Porque na hora que o PDT confirmar isso que Lupe disse ao deputado Zé Franco, vai ficar claro que a questão não é Fábio Henrique, né? Tá certo. E aí, mas Zé Franco, assume, não assume? Ah, rapaz, aí eu tenho que dar a minha parte aqui. Assunção, esse ano, se Zé Franco não criar problema, quando ele criar problema, não é que Zé Franco seja problema. Certo. Eu digo do ponto de vista do interesse político daquele grupo. Se ele for um bom menino, né? Não é para ser obediente, mas saber entender que há tempo de avançar e tempo de recuar. Eu, se puder dizer isso a ele, e ele sabe que eu defendi desde o começo que ele assumisse logo, mas surgiu um fato novo, que é essa questão que envolve ProRedes, os vetos do governador Jackson Barreto. Eu, sendo amigo de Zé Franco, diria que eu estou dizendo agora, há tempo de avançar e tempo de recuar. Se ele souber que há tempo de avançar e tempo de recuar, deve assumir no mês de junho. Mês de junho. Isso. Mês de junho pode ser primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia, 33º dia. Tá aí. Ou seja, por isso que você está falando, como eu cheguei a comentar no rádio rapidamente, que a situação de Zé Franco pode se definir com a definição da convenção, né? Exato. Ou depois da convenção. Né? Então, eu acho que aliás, julho, acredito que é julho. Você tem razão que eu havia esquecido desse detalhe. Deve assumir no mês de julho. No mês de julho. Essa é a minha opinião. Porque não se confia em Zé Franco, não é isso. O problema é que o PDT também ficou nessa situação aí de indecisão, né? Exatamente. E ninguém está fazendo política de menino. De menino, quem fazia de menino e de babaca era eu, que deixei de fazer. Gilmar, nova fase, certo? Muito atento aos fatos e fazendo a política da forma que tem que ser feita. Porque agora é Gilmar, missão possível. Que antes era missão impossível. Mas aí, Gilmar, para a gente, já que a gente falou muito de chapinha e chapão, dentro do seu grupamento, vai ter chapinha, não vai ter? O que você está achando? Não sei, eu prometi a mim mesmo e ao grupo que discutiria internamente. Internamente eu vou aguardar um momento certo para essa discussão. Né? Então, pronto, mas a minha posição todo mundo sabe. Quando eu digo a missão possível, é que eu deixei de ser babaca. Olha, política não é brincadeira, não, é um jogo de xadrez muito bem jogado, entendeu? E aí, nesse tabuleiro, o tabuleiro que... Não cabe amador. Não. E você disse isso no rádio há pouco tempo. Não cabe amador. E eu sou obrigado a concordar. Amadorismo não cabe amador. E que você é movido só pelo idealismo, não sei o que. Não cabe. Tá aí. Não. Vamos ficando por aqui, né? Perfeito. Um abraço para todos. Voltaremos na semana que vem. Até terça.